Bom, mas retomando aqui então, reforçando o que eu já lhes disse. Nessa ideia do princípio da universalidade da cobertura do atendimento, nós temos os obrigatórios, os segurados facultativos. Os facultativos, conforme já lhes disse, é na ideia de abarcar a maior quantidade de pessoas possíveis para contribuir, uma quantidade possível. A princípio não tinha previsão na Constituição, porque a Constituição só fala em filiação obrigatória, mas em atenção a esse comando da universalidade da cobertura e do atendimento, se possibilitou também a essas pessoas que não exerçam atividade remunerada de se inscreverem e terem quase todos os direitos junto ao INSS. Por isso que, como cogitei agora há pouco também, é de suma importância que que as pessoas se inscrevam corretamente, até porque, por categoria de benefícios, haverá certas situações em que o segurado não tem direito. Por exemplo, existem algumas prestações, como eu falei no final do módulo anterior, auxílio acidente. É um benefício pouco conhecido, eu diria, tá? Às vezes se confunde auxílio acidente com auxílio doença acidentário, mas são totalmente diferentes. Uma coisa é auxílio doença acidentário, outra é auxílio acidente. São situações distintas, tá? Inclusive tivemos uma decisão recente muito interessante do STJ, em sede de recurso repetitivo também, que é o seguinte, para vocês visualizarem melhor. Imaginemos um lavrador. Aqui vocês também têm muito, né? Creio eu, lavradores, tá? Segurados especiais. Então imaginemos um lavrador que está lá na sua roça e de repente na forrageira, é forrageira também que vocês chamam aqui? Como? Forrageira de triturar mandioca, triturar capim. Trituradora, né? Foi bem, lá a gente chama, lá no Nordeste é forrageira. Então, triturador. Imaginemos que está na trituradora lá. Trituradora, né? Não é trituradeira não. Trituradora. Bom, vocês entenderam, né? Pô, bem, imaginar está lá triturando a mandioca, macaxeira, mandioca, inhame, como queiram. Tá? E aí, de repente, ele vem a se acidentar, tá? Infelizmente é comum, não tem essa proteção, aquela travazinha, e vem a perder 2 dedos da mão, por exemplo. Tá? Essa pessoa, logicamente, por algum tempo vai ficar sem poder trabalhar. Enquanto ela está sem poder trabalhar, ela vai receber um benefício remuneratório, um auxílio doença. Tá? Auxílio doença. A princípio, seria auxílio doença acidentário. Mas acontece que nós temos uma particularidade envolvendo o segurado especial, o lavrador. Ele não tem como receber, embora seja acidente de trabalho, mas na hora que você vai agendar, inclusive, não tem como agendar auxílio doença acidentário. Que lembremos, nós temos 2 códigos para auxílio doença. Espécie 31, que sempre é o do segurado especial. O segurado especial, mesmo que seja acidente de trabalho ou não, sempre será o 31. Auxílio doença previdenciário. E temos o auxílio doença acidentário, espécie 91, que é para quem sofre acidente do trabalho. Então, espécie 31, 91. Tá? Mas o segurado especial sempre recebe o 31. E todo mundo começa com 31. Só muda lá na hora da perícia, se o médico entender que você era, por exemplo, empregado, ele muda na hora o que você agendou, porque não tem como agendar a espécie 91, só agenda a espécie 31. Então, lá na hora, o médico pode mudar, se ele reconhecer que aquele acidente tem relação com o trabalho. E aí vai ter as devidas consequências. Mas, enfim, para o que eu quero lhes dizer é, por um tempo ele vai receber auxílio-doença, tá? Caso seja concedido, e, considerando que ele perdeu esses 2 dedos da mão, e aí eu lhes pergunto, ele vai conseguir trabalhar da mesma forma que antes? Ele teve a diminuição, a redução da capacidade em decorrência de um acidente. E por essa redução, o seguro, que é o INSS, ele tem uma prestação específica, chamado auxílio acidente. Ele vai ser indenizado pelo INSS pela redução que ele sofreu na sua capacidade de trabalho. Segundo a lei, esse benefício, aliás, vamos imaginar, tá? Então recebeu 6 meses de auxílio doença. O segurado especial, como nós sabemos, recebe um salário mínimo, correto? Depois desses 6 meses, o que era para acontecer segundo a lei? Auxílio acidente. Não, auxílio doença é o primeiro, tá? Os 6 meses, né? Então, veja só me permita divergir uma parte.
essa ideia da proporção, ela não existe mais, tá? Hoje, você perder um dedo ou o braço todo, é um só percentual, 50%. Então, não... Não, mas é um percentual só, tá? Entendi, eu estou questionando. Mas assim, indiferentemente à extensão, indiferentemente ao tamanho, tá? Essa questão da diminuição, ela também é importante, não para o auxílio acidente, mas para configurar eventualmente essa condição na pessoa, na condição de pessoa com deficiência. Porque veja só, se essa pessoa teve a redução mínima, mas pode ser enquadrado como pessoa deficiente, além do auxílio acidente, o que nós podemos já cogitar? Esse segurado especial, vamos imaginar, tá? Vamos imaginar que não fosse segurado especial, até para não confundir muito o exemplo. Vamos imaginar que fosse um segurado empregado que perdeu 2 dedos. Então a redução foi mínima. Mas indiferentemente à extensão do dano, o benefício é devido e desde 95 o percentual é um só, 50%. Tá? Antigamente, lá em 91, quando surgiu, era 30%, 40% e 60%. Aí sim proporcional à extensão. Perdeu só 2 dedos, bom, perda é mínima, 30%. Se ele perdesse o braço, era 40%. Perdeu, claro, um pouco mais, aí a extensão é grande, então é 60%. Então, entre 91 e 95, realmente teve essa ideia de você receber de acordo com o percentual pela sua redução. De 95 para cá, nós tivemos uma unificação, é um percentual só de 50%. Então, perdeu a ponta do dedo, e isso trouxe redução da capacidade, ou o braço todo, é um percentual só, 50%. Agora, além do auxílio acidente, você já pode pegar aquela prova emprestada, e aí se interessa o grau, para enquadrar essa pessoa na condição de pessoa com deficiência. E aí, quando, isso já pensando no futuro, quando essa pessoa for buscar sua aposentadoria por tempo de contribuição, nós temos 3 gradações na aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição. Nós temos a deficiência leve, que reduz 2 anos do tempo mínimo. Ao invés de 35, o homem seria 33, a mulher ao invés de 30 seria 28. Se a deficiência for leve, você diminui 6, são 4 anos a mais. Ou seja, uma mulher se aposentadoria com 24 anos e não 30, se a deficiência fosse moderada. O homem, 6 anos a menos, 29. E por fim, se a deficiência for grave, mas não impeça você de trabalhar, você tem 10 anos a menos no tempo de contribuição. Ou seja, um homem consegue se aposentar por tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência grave aos 25. Não importa a sua idade. Uma mulher se aposenta aos 20 anos. Por sua vez, se você já quiser direcionar para a aposentadoria por idade, da mesma maneira do auxílio acidente, não interessa a extensão. Na aposentadoria por idade, qualquer redução, seja deficiência leve, moderada ou grave, levam à mesma conclusão. Ou seja, 5 anos a menos na idade. Tá? Então, quanto ao auxílio acidente, não interessa a extensão do dano. Essa perícia possivelmente seja voltada pensando em uma aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Porque a princípio essa aferição só importaria para esse benefício. Para fim de auxílio acidente, não. E só para lhe demonstrar, lhe trazer algo atual, entremos, é bom que a gente tem internet aqui, e lhe digo mais, vamos entrar no site do STJ. O STJ já decidiu em sede de recurso repetitivo que não interessa a extensão do dano. E isso é de suma importância que a gente saiba, que foi decidido em sede representativa de controvérsia, recurso repetitivo. Porque você sabendo disso, você consegue evitar que esse recurso suba até o STJ. Na turma recursal, você evita que suba para a turma nacional. Você consegue matar a discussão na segunda instância se você basear o seu direito em um recurso repetitivo do STJ. Por isso que é de suma importância que a gente conheça a orientação dominante do STJ, especialmente os recursos representativos de controvérsios recursos repetitivos, que morre na turma recursal ou no TRF, de acordo onde você estiver. Mas então, façamos o seguinte, vamos fazer uma breve pesquisa rápida aqui sobre o auxílio acidente e esse ponto que eu estou lhes destacando aí. Então vamos botar lá, auxílio acidente, extensão e dano e previdenciário e benefício. Então botei aqui seguintes termos, tá? Para a gente pesquisar na jurisprudência do STJ.
Auxílio acidente, extensão, dano previdenciário e benefício. E vejamos o que que aparece. Não apareceu repetitivo aqui, mas nós vamos atrás dele. Olha só na parte final aqui, tá? Nessas informações adicionais. Nós temos o seguinte: esta corte, o STJ, entendeu ser devido ao auxílio acidente, inclusive nos casos de lesão mínima, incapacitante, quando houver redução da capacidade laborativa. O fato gerador é a redução, não importa o tamanho da redução. Porque a extensão do dano não está inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do referido benefício. Então, essa é a orientação prevalecente no âmbito do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo. Não interessa a extensão do dano. O que interessa é que nós temos uma redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de qualquer natureza, não só relacionado ao trabalho. Você pode estar na praia, no carnaval, micarina, seja o que for. Se você sofreu um acidente e desse acidente advier redução da capacidade de trabalho, você tem direito ao benefício. Não só tem auxílio acidente acidentário, tem o auxílio acidente previdenciário, ou seja, não relacionado ao trabalho. E assim como acontece com o auxílio doença, conforme eu mencionei, nós temos um código específico. Quando o auxílio acidente for acidentário, ou seja, relacionado ao trabalho, a espécie é 94, tá? 94. Quando o auxílio acidente não for relacionado ao trabalho, já é outro número, a espécie é 36. E lembremos que, inclusive, às vezes há confusão. Só vai para a Justiça Estadual quando for acidente do trabalho. Não sendo acidente do trabalho, embora seja acidente, a competência é da Justiça Federal. De qualquer natureza, é isso. Tá? Digamos que você está de férias, você está no período... Ou então você está sem trabalhar. Vamos imaginar que você foi empregado por um determinado intervalo, por 5 anos. Um ano depois que você parou de trabalhar, você sofreu um acidente e teve redução da capacidade de trabalho. Tá? Você trabalhou durante 5 anos, tranquilo como empregado. Um ano depois, você estando desempregado, você sofre um acidente de moto, cai de moto, fratura o ombro. Tá? E nesse acidente, dessa fratura, você tem redução da sua capacidade de trabalho. Bom, mas ele estava desempregado, como é que nós vamos saber se teve ou não redução? Qual é o parâmetro? A última atividade dele, tá? Você vai saber se teve ou não redução de acordo com a última atividade a qual ele esteve inscrito. Se, por exemplo, ele era pedreiro e hoje ele perdeu o movimento da mão direita, ele era destro, logicamente ele não tem a mesma capacidade de antes. Embora ele possa vir a trabalhar com a outra mão ou auxiliar de qualquer maneira, não tendo mais a mesma capacidade de antes, ele tem direito ao auxílio acidente, ainda que ele não estivesse trabalhando, porque esse benefício também desde 95 para cá deixou de ter relação exclusiva com o trabalho. Até 95 só existia o auxílio acidente acidentário. De 95 para cá, desde a lei 9.032, acidentes de qualquer natureza. Ou percurso casa-trabalho, trabalho-casa, ou alguma doença que você adquiriu em razão do trabalho. Acidentário, não, tá? Se tiver relação com o trabalho, ou seja, espécie acidentária, a Constituição, lá no artigo 109, inciso 1º, diz que compete aos juízes federais julgar as causas contra a União, autarquias, suas fundações, exceto acidente de trabalho. E aí nós lembremos que a competência da Justiça Estadual é residual. O que não for da Justiça Federal é da Justiça Estadual. Portanto, em regra, quando o benefício for acidentário, tiver relação com o trabalho, o benefício vai ser requerido na Justiça Estadual, embora tenha como réu uma autarquia federal. Porque não é em razão do réu, mas sim em razão da matéria. Então, acidente do trabalho, como regra, a competência da Justiça Estadual. Sim.
Certo. E aí ela está tentando ainda pelo INSS para ver se ela consegue algum benefício para ela não. Então, veja só, empregada doméstica, só para repetir para os colegas que estão assistindo mais longe, né? Empregada doméstica sofreu uma queda e, no ambiente de trabalho, né? E ficou com a mão deficiente. Fratura a mão, né? Bom, então teve lesão sem sombra de... Teve redução da capacidade. Isso, o acidente dela foi em setembro, o benefício dela, que ela recebeu os 4 meses, todos reunidos só em agosto do ano seguinte. Foi pago esses 4 meses. E eles, em fevereiro, que ela foi verificar que tinha constado a liberação dela, ela Voltar a trabalhar, né? A questão é o seguinte, tá? Aí nós devemos lembrar que quando é que o empregado doméstico passou a ter direito ao auxílio acidente? Hoje ele tem. Hoje é indiscutível. Se o empregado doméstico sofre acidente no trabalho ou não, não precisa ser trabalho. Ele tem direito, comprovada a redução da capacidade de trabalho, a receber auxílio acidente. Mas esse direito só surgiu com a Lei Complementar 150 de 2015. Ou seja, de junho de 2015 para cá, se ela sofresse acidente, apresentasse sequelas, tranquilo. Mas antes não havia. Bom, se for depois da Lei Complementar 150, tranquilo, ela tem direito a receber auxílio doença acidentário, bem como o auxílio acidente. Isso porque a partir de 2015, o que mudou? O empregador doméstico passou a ser obrigado a pagar uma contribuição que até então não existia. E essa contribuição que, a rigor, permite o auxílio acidente. Contribuição chamada SAT, Seguro de Acidente de Trabalho, também conhecido como RAT, Contribuição para os Riscos de Acidente do Trabalho, Riscos Ambientais do Trabalho. Então é melhor ela já procurar então a judicial, porque ela está até hoje ainda tendo. Se ela teve essa situação de deficiência, olha só, se o INSS concedeu o auxílio doença, se o INSS concedeu o auxílio doença para empregada doméstica, de acordo com o artigo 86 da 8.213, inclusive aqui ainda está desatualizado, doméstico tem direito, tá? Artigo 86 da 8.213, tá? O auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, não interessa relacionado ao trabalho ou não, não quanto ao direito em si. Isso pode mudar a origem quanto ao juízo competente. Isso vai ser na Justiça Estadual ou Federal. Mas o direito em si pouco importa se a origem foi judicial ou não. Certo? Tá ok, à vontade. Resulta em sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Então, o fato gerador é redução da capacidade. Não interessa, como já falei para vocês, o STJ também já decidiu, a extensão do dano. Interessa que tenha redução. De acordo com o artigo 86, parágrafo 2º, que o INSS não segue, aliás, o auxílio acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada a sua acumulação com qualquer aposentadoria. Portanto, numa situação como essa, indiferentemente à alta programada, é obrigação do INSS fazer uma aferição ao final da data da cessação. Era para convocar essa pessoa, porque só nessa hora da cessação é que poderia, enfim, aferir se houve ou não redução. Então o INSS não faz isso, ele generaliza. Uma situação como essa, como você está colocando, que a mão ficou deficiente, em que era evidente a redução, era obrigação do perito ou do INSS, não sei, às vezes o sistema não permite, mas é problema do sistema com o INSS, não do segurado. Era para marcar uma perícia e não ele solicitar a prorrogação, para poder, ou então conceder de logo, automático. Na pior das hipóteses, o que deveria fazer? Programar lá para dizer, olha, cessou hoje, amanhã é para começar a pagar o auxílio acidente. Se isso não aconteceu, se não começou a receber logo depois, o que a gente pode deduzir? Que foi negado. E numa situação como essa, inclusive, em que você primeiro recebeu o auxílio doença e tinha direito potencialmente ao auxílio acidente e não passou a receber, qual é a orientação do STJ? Numa situação como essa, o prévio requerimento administrativo do auxílio acidente é dispensado, porque era obrigação do INSS ter começado a pagar logo depois. Se assim ele não se comportou, é porque ele negou. Então, se ela recebeu auxílio doença, com direito indiscutível ao auxílio acidente, dada essa situação, tá? Ela pode ingressar direto em juízo cobrando o auxílio acidente. Isso se ela tivesse recuperado.
Se ela se encontrar apta a voltar, inclusive, à mesma atividade, vamos entender que seja dessa maneira, ela pode cobrar só o auxílio acidente. Então, ela pode entrar na justiça, abre uma preliminar dizendo: o interesse de agir. Meu interesse de agir reside no fato de que o INSS não me pagou o auxílio acidente, conforme determina a lei, portanto, eu tive meu direito lesado. E, portanto, eu estou vindo direto à justiça aqui. Se ela não tem condição, aí você já vai trabalhar com outra linha. Tá? Primeiro, você vai restabelecer o auxílio-doença, demonstrando que ela não está recuperada ainda. E pode, na verdade deve, cumulativamente, pedir o auxílio-acidente, então logo cesse o auxílio-doença, isso se ela estiver recuperada. Foi acidente de trabalho? Aí na justiça estadual, trabalho não. Envolvendo a justiça do trabalho, só a situação indenizatória contra o empregador, não envolvendo a INSS, tá? Então, quando for contra a INSS, ou é justiça estadual, ou é justiça federal. Justiça do trabalho está fora dessa discussão. Aí, nesse caso, seria na justiça estadual. Certo? Porque foi acidente de trabalho e, portanto, como tal, a competência da justiça estadual. 5. Acidente não envolvido na justiça federal. Assim, só para fechar, embora não seja o nosso foco, mas só para dar uma informação a mais. A regra é que seja na justiça estadual, mas haverá situações em que você vai para a justiça federal mesmo envolvendo benefício acidentário. Quando? Quando você puder se valer de mandado de segurança, quando couber mandado de segurança para cobrar o auxílio acidente acidentário, embora o benefício seja acidentário, a competência não será da justiça estadual. Por qual razão? Porque no mandado de segurança, a competência vai ser aferida, vai ser observada de acordo com a autoridade coatora e não da matéria. Se a autoridade coatora é o servidor público federal, então o mandado de segurança, embora envolvendo benefício acidentário, será na Justiça Federal. Então, quando couber qualquer benefício acidentário, couber via mandado de segurança, não interessa a matéria, a competência se dará em razão da autoridade coatora, portanto, será da Justiça Federal a competência, quando couber. Certo? Aí vai depender do caso concreto. Vou lhes dar só um exemplo, para não se prolongar muito. Se porventura, vamos imaginar que fosse ela encaminhada para o processo de reabilitação profissional. Vocês conhecem reabilitação? Só na teoria, né? Porque na prática não funciona. Mas é o seguinte, reabilitação, imaginemos que ela, como empregada doméstica, dado esse problema na mão, não possa mais ser empregada doméstica. Bom, antes dela ser aposentada por invalidez, segundo a lei, ela deve passar por um processo de reabilitação profissional. Ou seja, ela vai ser treinada para exercer outra atividade que lhe garanta a subsistência. Quando o INSS, e só ele quem faz isso na via administrativa, prescrever, ele reconheceu ou não a redução da capacidade dela, ao encaminhar ela para a reabilitação. Bom, se está encaminhando para outra atividade, dizendo que ela não pode mais exercer a mesma, é porque ele reconheceu a redução, concordam? E de acordo com o decreto 3.048, o nosso regulamento da Previdência Social, olha só o que é que ele prevê lá no artigo 104, decreto 3048. Artigo 104, parágrafo 3º do decreto 3.048. Artigo 104, vamos ver se vai agora. Vai não. Vamos assim mesmo para lá. Aliás, veio o decreto errado. Decreto.
Olha só, artigo 104, inciso 3º, tá? O decreto ainda está desatualizado aqui quanto ao segurado empregado doméstico. O auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado empregado, inclusive o doméstico, tá? Não foi atualizado ainda, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo 3º que implique. Tá? Então, auxílio acidente, inciso 3º, impossibilidade do desempenho de atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra após processo de reabilitação profissional nos casos indicados pela perícia do INSS. Portanto, toda vez que algum dos 4 segurados que tem direito ao auxílio acidente foi encaminhado para o processo de reabilitação em razão de acidente sofrido, indiscutivelmente eles têm direito a receber auxílio acidente. E, portanto, numa situação como essa, vamos imaginar que fosse a empregada doméstica que foi encaminhada para a reabilitação. Então, o INSS reconheceu que ela não pode mais voltar ao mesmo ofício e, portanto, reconheceu a redução da capacidade. Se o INSS não começou de logo a pagar o auxílio acidente, é porque foi negado. Implicitamente foi negado, porque era a obrigação dele conceder o auxílio acidente, conforme reza o artigo 104. Então, você poderia, numa situação como essa, sem precisar de perícia, porque o próprio INSS já reconheceu, impetrar o mandado de segurança para que seja pago de logo o auxílio acidente. Embora esse acidente tivesse origem no trabalho, sendo acidentário, como já lhes disse, em razão da autoridade coatora, a competência seria da Justiça Federal e não da Justiça Estadual. Então, como regra, quando envolve benefício acidentário, a competência é da Justiça Estadual, mas essa regra comporta exceções. Uma delas é essa. Certo? Oi? 3048 de 99. É o regulamento da Previdência Social, tá? Decreto 3048 de 99. Certo? 3048 de 99. Então, lembrando aqui, para falar também faz parte da nossa ementa, falar do período de graça, que é um dos conceitos mais importantes que nós temos no direito previdenciário. Porque aqui nós temos as situações de exceção, ou seja, quando a pessoa está sem trabalhar e ainda assim tem direito a receber. A lei não fala, não tem essa definição período de graça, tá? A lei fala em manutenção da qualidade de segurado. Aqui nós temos a previsão na lei, no artigo 15 da Lei 8.213, tá? Na lei, artigo 15, no decreto 3048, que é o regulamento da Previdência Social, são 2 artigos, artigos 13 e 14, tá? Então, Lei 8.213, artigo 15. Decreto 3048, artigos 13 e 14. E, por fim, o que mais nos interessa, na IN, é o artigo 137 e 138, principalmente da IN 77 de 2015. Certo? Artigo 137 e 138, que traz informações de suma importância, as quais, mais uma vez, repito, não se encontram nem na lei, nem no decreto. Por exemplo, tem uma situação bem peculiar, inclusive em cima do que eu acabei de falar para vocês. O auxílio acidente, indiferentemente ao tamanho da lesão, para o lavrador, por exemplo, naquela situação que eu estava mencionando, que perdeu 2 dedos da mão, quando ele volta a trabalhar na roça, embora com os 2 dedos a menos, ele tem direito de receber meio salário mínimo, até ele se aposentar ou até ele falecer. Ou seja, lógico que ninguém vai querer se acidentar, mas uma vez se acidentando, que tenha alguma compensação por isso. Então, o auxílio acidente, ele não tem sequer revisões, é um benefício muito vantajoso. Ele só vai cessar quando você se aposentar ou falecer. E aí nós temos outra exceção para o segurado especial. O segurado especial que só trabalha, que só exerce atividade remunerada, qual o valor da aposentadoria dele por idade? Sim. E quando ele recebe auxílio acidente? O que acontece com o auxílio acidente quando é cessado com a aposentadoria? Como regra, o que a lei diz? A lei diz o seguinte, olha, quando você for se aposentar, eu vou cessar o seu auxílio acidente. Acontece que em 97, quando veio essa regra, com a lei 9.528, veio a lei e disse, olha, o auxílio acidente, que até então era vitalício, tá? Até 97 o auxílio doença era vitalício, só cessava com a morte. Então você acumulava auxílio acidente com aposentadoria. Chegou a lei 97 e disse, olha, a partir de agora, além da morte, eu vou criar outra hipótese de cessar o seu auxílio acidente, quando você se aposentar. Só que eu vou fazer uma espécie de compensação. Eu vou cessar o seu auxílio acidente, mas eu vou aproveitá-lo ainda que em parte. De que maneira?
Vamos imaginar que você é um empregado, tá? Vou pegar o empregado agora, depois eu volto para o segurado especial. Vamos imaginar que você, como empregado, venha recebendo R$ 3.000 por mês. A sua média, tá? Sua média contributiva é R$ 3.000. Você vem, sofreu um acidente, vamos imaginar que você fosse empregado. Aquele mesmo segurado que eu falei agora há pouco, lá na trituradora, ele era empregado. Vaqueiro. E vaqueiro agora é empregado, né? Vocês devem lembrar, vaqueiro agora é empregado. Tem uma legislação deles, né? Não sei se chama vaqueiro aqui também, mas vaqueiro, né? Então, beleza. Então, nos encontramos aí. Então, o vaqueiro, vamos imaginar que estava lá triturando mandioca, capim também, para dar para o gado. Veio a perder aqueles 2 dedos. Ele ganhava R$ 3.000, imaginemos, tá? Era o capataz da fazenda. Perdeu aqueles 2 dedos. Como eu falei para vocês, ele tem direito, depois de se recuperar, a receber o auxílio acidente. A média dele era 3.000. Qual é o valor do auxílio acidente? 50% da média, então ele vai receber 1.500 de auxílio acidente. Então ele vai receber os mesmos 3.000 quando voltar a trabalhar, e do INSS ele vai receber 1.500 de auxílio acidente. Certo? Bom, se ele ficar desempregado, o que acontece com o auxílio acidente? Nada. O auxílio acidente só cessa com a morte ou com a aposentadoria. Vamos imaginar que ele continuou trabalhando. Quando ele vier se aposentar, esse auxílio acidente todo ano é corrigido, tá? Pelo mesmo índice de correção das aposentadorias e pensões. 2%, 3% aumenta o auxílio acidente. Todo ano, mês de janeiro, é atualizado. Quando ele vier se aposentar, como eu lhes disse, ele vai ser cessado. Acontece que a lei disse que, para compensar aquela ideia de cessar com a aposentadoria, como eu lhes falei, haveria uma espécie de compensação. Que compensação é essa? Quando ele fosse aposentar, embora ele estivesse contribuindo para a Previdência só sobre os 3.000, porque, enfim, em cima do auxílio acidente não tem desconto algum, tá? Em cima do auxílio acidente não tem desconto de contribuição previdenciária. Ele recebe livre os 1.500. Contudo, a lei diz, quando ele for se aposentar, os meses em que houver a coincidência, em que ele tiver contribuído e recebido auxílio acidente, nós vamos somar os 2 valores. Por exemplo, se ele pagava 3.000, quando ele for se aposentar, ao tempo em que cessarmos o auxílio acidente, nós vamos considerar o salário dele como se fosse de 4.500. Então melhora sobremaneira a média dele. Tá? Então cessa com a aposentadoria, mas é somado como se fosse um salário de contribuição, embora ele nada pague sobre esses R$ 1.500. Mas a lei assim disciplinou. Certo? Então, além dessas vantagens, a lei disse o seguinte em relação ao período de graça. Sim, só para fechar antes de passar para o período de graça. E o segurado especial? Como é que fica a situação dele, se ele não paga? Ele vai somar esse meio salário com o salário dele? Vai ficar com o salário e meio? Ou só um salário? Se fosse empregado, como eu lhes disse, a situação era essa, né? Somaria. E no caso do segurado especial? Bom, artigo 31 da 8.213. Deixa eu lhe mostrar aqui. Isso da lei de benefício. Artigo 31, que o INSS também esquece, tá? O INSS normalmente não cumpre esse artigo. Ou seja, o INSS ele escolhe os artigos que quer seguir. Normalmente ele cessa o auxílio acidente, mas não faz o recálculo, não. Tá? Por isso fiquem atentos a isso. Normalmente o INSS só lembra do artigo que manda cessar. Ele esquece do que manda incorporar. Tá? Isso é muito comum, infelizmente. Não era para ser, né? Mas, artigo 31 da 8.213, da Lei de Benefício. O valor mensal do auxílio acidente integra o salário de contribuição. O que é salário de contribuição? O valor sobre o qual você todo mês recolhe. No exemplo que eu citei era 3.000. Todo mês ele pagava sobre 3.000. Então o valor do auxílio acidente ele é somado, ele integra o salário de contribuição, embora você nada pagasse. Então o valor mensal do auxílio acidente integra o salário de contribuição para fins do cálculo do salário de benefício, que é da sua média, de qualquer aposentadoria. Tá? Então aqui está a determinação que eu lhes falei. Então, quando vocês, porventura, forem para a Justiça do Trabalho cobrar alguma indenização por acidente do trabalho, verifique se essa pessoa não está recebendo auxílio acidente. Tá? Além da indenização trabalhista,
que seria contra o empregador, verifique essa outra parte aqui. Que não tem prazo, inclusive, para cobrar isso não, tá? O Supremo já decidiu que não existe prazo para reclamar benefício previdenciário ou assistencial. Isso aqui pode ter acontecido há 10, 15 anos atrás, não importa. Você pode cobrar hoje, não há nenhum obstáculo. Não, é que ela voltou a trabalhar, continuou trabalhando e recebendo ao mesmo tempo auxílio acidente. Pode ser na mesma, sem problema, não interessa não. Pode ser na mesma, pode ficar desempregado ou não. Agora, para somar, ele tem que continuar trabalhando. Não interessa se foi no mesmo emprego ou não. Para poder somar, interessa que ele tenha salário de contribuição, que ele tenha pagado, até mesmo por conta própria, como facultativo. Vamos imaginar que ele não conseguiu mais emprego. Sim. Só teve redução, né? Mas voltou a trabalhar. Sim. Perdeu 2 dedos. Vamos imaginar que eu cogitei. Voltou a trabalhar. Tranquilo, ele recebe auxílio acidente, é pela redução. Não é auxílio doença não, tá? Aqui é auxílio acidente. Auxílio doença é pago enquanto você está sem poder trabalhar. Auxílio acidente, você volta ao trabalho, mas tem redução da capacidade laborativa. São fatos geradores distintos. Certo? Se você não pode voltar a trabalhar, não é o caso ainda de auxílio acidente. É o caso de auxílio doença.